Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos falar agora sobre a expansão do território brasileiro, desde o período colonial até a configuração atual que nós temos hoje. Vamos ver aqui quais os fatores que contribuíram para a expansão do território brasileiro até chegar aí nos nossos dias atuais. Vamos lá? Então pessoal, o canal Geografia Explica, ele ainda está no comecinho, então a gente precisa muito do seu apoio. Então, por favor, se você não é inscrito ainda, dá um clique aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, ajuda aí a crescer o nosso canal, né? Quanto mais inscritos, quanto mais curtidas, quanto mais likes, mais moral o YouTube me dá e mais vídeos a gente passa a ter condições de gravar, beleza? Vamos lá então. Pessoal, a ocupação e a expansão aqui da América Latina aconteceu lá nos séculos XV e XVI. No Brasil aqui começou com o período colonial, né? Quando os portugueses colonizaram o Brasil lá no ano de 1500. Então, a partir daí, o território brasileiro ele foi se formando, porque no início essas terras não eram colonizadas. Então, Portugal e Espanha definiram através do Tratado de Tordesilhas, lá ainda em 1494, que a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde seria traçada uma linha, chamada linha ou meridiano de Tordesilhas. E aí tudo que estava a leste dessa linha seria pertencente a Portugal, tudo que estava a oeste seria pertencente à Espanha. E as terras brasileiras, elas estavam exatamente aí, não a configuração que nós temos hoje, né? Mas nós tínhamos grande parte do território brasileiro que pertenceria a Portugal nessa divisão. E uma outra boa parte do território brasileiro que nós temos hoje pertenceria à Espanha. Mas o que aconteceu, gente? Não tinha fronteira, não tinha limite, não tinha guarda, não tinha Polícia Rodoviária Federal, não tinha exército, não tinha ninguém para guardar o território ali naquele momento, né? Então, gente, não tinha um controle de fronteira. Então, as pessoas que moravam aqui no Brasil, elas não respeitaram aí o Tratado de Tordesilhas, principalmente os bandeirantes, que eram aqueles caçadores de índios que iam entrando pelo território brasileiro para procurar índios, procurar, na verdade, tudo que desse dinheiro. Índio, pedras preciosas, pau-brasil, tudo que rendesse alguma coisa, eles pegariam e trariam para vender. Eram mercenários aí, né, gente? Faziam tudo por dinheiro. E essas pessoas passaram a entrar ali para o interior mesmo das terras brasileiras e ampliar ali a área ocupada. Tínhamos também os jesuítas, que formavam missões jesuítas com o intuito ali, né, de catequizar, de levar a religião católica para o interior do território brasileiro, e ali eles iam também formando povoados. Chegou um momento, gente, que estava uma bagunça, né? Não sabia mais qual área era pertencente a Portugal e qual área era pertencente na Espanha. E nesse período, gente, por volta aí do século XVIII, a terra em si ela não tinha valor. Ela só tinha valor se ela tivesse alguma riqueza nela que pudesse ser explorada. Então, em 1750, Portugal e Espanha se juntaram, se reuniram e fizeram ali um tratado para redefinir as fronteiras, né? Em 1750, foi assinado ali o Tratado de Madrid, que considerou ali o princípio do utis possidetis. O que significava esse princípio? Que a utilidade daria a posse, um termo em latim, né? Que a utilidade daria a posse. Então, a área que estivesse sendo utilizada por brasileiros ou portugueses pertenceria a Portugal, e a área que estivesse sendo utilizada por espanhóis pertenceria à Espanha. Com isso, gente, o território do Brasil ele expandiu muito, muito mesmo. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui como é que ficou, comparando como que era antes lá no período do Tratado de Tordesilhas. Dá uma olhada aí, gente. Tá vendo como expandiu bastante? Pra vocês terem uma ideia, né? Olha lá embaixo, Cisplatina é o Uruguai, pertenceu ao Brasil. Então, dessa forma aí, o território brasileiro, ele não tinha as configurações ainda que nós temos hoje. Mas ele já era bem mais parecido da configuração atual que nós temos do que a que tinha na época do Tratado de Tordesilhas. E a economia do período colonial, ela se resumia ali à parte litorânea do Brasil. A primeira atividade econômica a ser explorada no Brasil foi o pau-brasil, que tinha ali no litoral do Nordeste. E naquelas áreas que foram sendo abertas ali pela exploração do pau-brasil, eles foram introduzindo a cultura da cana-de-açúcar, que eles já tinham experiência, né, do cultivo da cana-de-açúcar em outras colônias portuguesas,
E então eles, por fazer a comparação do clima, trouxeram essa cultura para ser cultivada aqui no Brasil, né? Lá na região do Nordeste brasileiro. E como nós já dissemos aqui, né? Com a expansão da pecuária, com a expansão da mineração, com os jesuítas e bandeirantes entrando mais para dentro do território brasileiro passou a não ser explorado apenas no litoral, começou a ser explorado também no interior. Mas era algo bem regional, algo bem localizado ali, nada em grandes proporções. O Brasil ele só passou a ter grandes povoados mesmo, o Brasil só passou a ter maiores aglomerados no interior do território já lá pelo século XIX, com o advento aí da cafeicultura, que deu aí, né, um plus no setor rural brasileiro. E antes disso elas eram bem regionais, né, voltadas sempre para a exportação. Embora que nesse ponto não mudou muito do que nós temos hoje, né? Ainda temos aí a maior parte dos gêneros alimentícios brasileiros são cultivados aí visando o mercado externo. Gente, depois da independência do Brasil, o Brasil foi fazendo uma série de acordos e foi ampliando o seu território. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Olha, nesse mapa aí, gente, a gente consegue ver todas essas áreas aí em vermelho e alaranjado aí, são áreas que foram sendo ocupadas após a independência do Brasil. Olha, em 1850 o Brasil fez um acordo com o Uruguai, 1859 com a Venezuela, 1870 com o Paraguai, 1895 com a Argentina, 1901 com a Guiana Francesa, 1904 com o Equador, 1906 com o Suriname, 1907 com a Colômbia, 1909 com Bolívia e Uruguai, e foram uma série de acordos que foram contribuindo aí para que o território brasileiro tivesse essa configuração que nós temos hoje. Atualmente, o Brasil possui uma área, gente, de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Na verdade, dá aí em torno de 8,6 milhões de quilômetros quadrados. Com isso, o Brasil é aí o maior país da América do Sul, o terceiro maior país da América, o quinto maior país do mundo. Gente, o nosso país ele é tão grande que ele ocupa cerca de 5,7% de todas as terras emersas no globo terrestre. É muita terra. Mas grande parte desse território brasileiro, né, ele ainda não é explorado economicamente, ainda não é ocupado nem pela agricultura, nem pela pecuária, nem por cidades, nem por indústrias. Grande parte do território brasileiro ainda é coberto por florestas, que é uma área aí que pode vir a ser explorada no futuro, é como se fosse uma reserva que ainda nós temos lá. Bom, pessoal, é o que tínhamos para hoje sobre a expansão do território brasileiro do período colonial até os dias atuais. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam do like. Até o próximo.